Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente tira uma foto da imagem aqui, coloca no grupo, vocês em casa, como forma de revisão, coloca isso no caderno, fica até melhor, certo? Porque amanhã, quando você tiver um tempinho, você pega a imagem, vou mandar alguém botar no grupo, pega a imagem, coloca, vai transcrever para o caderno, fica em forma até de revisão, certo? Esse é o primeiro quadro, vão ter mais 1 ou 2 quadros para a gente trabalhar hoje, para a nossa noite ficar bem completa, ok? Eu trouxe o material para vocês, daqui a pouco eu entrego, vou dar início à aula aqui, dar as boas-vindas, a boa noite e depois iniciar. Estou vendo aqui algumas caras novas, que eu não tinha visto aqui ainda no PhD. Meu nome é Antônio Helder, a gente está trabalhando, tentando facilitar para vocês direito administrativo, falando sobre administração pública, certo? E já tivemos algumas aulas, já falamos sobre princípios da administração, já falamos sobre poderes administrativos, já falamos sobre organização da administração pública, falamos sobre atos administrativos na última aula, e agora vamos trabalhar um pouco sobre serviços públicos, ok? Então, boa noite a todos. Pessoal aí no online, boa noite. Estamos aqui no PhD Cursos, turma noite, preparatório para a Polícia Militar do Estado de Alagoas, ok? Então, vamos lá. Foi que a gente trabalhou até hoje aqui em sala de aula. Trabalhamos, como eu falei, princípios, aí trabalhamos organização administrativa, percebemos que a administração pública, a gente percebeu que eu vou ter o administrador e eu vou ter os administrados. O administrador é quem? É o Estado, são os servidores públicos, é essa galera que vai organizar o quê? A coletividade, certo? Vai organizar a coletividade. E os administrados somos nós particulares. Percebemos que a organização administrativa, a administração pública se divide em dois grandes grupos, que é a administração direta e a administração indireta. A administração direta são os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a administração indireta, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedade e economia mista, certo? Acho que foi até aqui que levantou, não, foi outra turma, levantou na aula passada de organização administrativa, foi levantado um questionamento se as sociedades de economia mista até caiu na prova da PM Sergipe domingo passado, que a questão pedia quem participa da administração indireta e é de regime jurídico de direito privado. E a resposta era sociedade de economia mista e empresa pública, certo? Então, quem com certeza fez a prova lembrou das nossas aulas de administrativo aqui, tá certo? Então, o que é que acontece? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os serviços públicos. Quem é que faz esses serviços públicos? Quais são esses tipos de serviços públicos? E esse serviço público, ele serve para quem? Para nós, administrados, certo? Então, fiz uma pesquisa rápida, não tão rápida, fiz uma pesquisa do que é que o CESP pede quando trata de serviços públicos. Então, o CESP pede, preste atenção, o CESP pede pouco sobre princípios, cadê? Princípios, pede um pouco sobre princípios, pede um pouco mais, vamos lá, de 20 questões. Foi assim, eu abri o concurso e fui analisar quais as provas de polícia, preste bem atenção, isso é importantíssimo. É importantíssimo saber o que estudar de cada assunto, certo? Então, faça como eu fiz. Eu abri o concurso e fui analisar em serviços públicos, nesse assunto aqui de direito administrativo, que é um dos tópicos do nosso edital. Quando o CESP pergunta em concursos de polícia, ele pergunta sobre o quê? Tá entendendo? Então, dentro de serviços públicos, eu vou ter o assunto geral e eu vou ter várias especificações do assunto. Então, quando o CESP pergunta sobre o quê? Beleza? Então, o CESP já perguntou 14, 7, 21, 20, o CESP já perguntou em 22 provas diferentes sobre serviços públicos, provas de polícia. Já perguntou em 22 provas diferentes. Dá para entender o que eu estou dizendo? Em 22 provas diferentes. Em uma só prova, ele perguntou sobre princípios. Em uma só. Em sete, ele perguntou sobre classificação e sobre conceito e classificação, certo? Conceito e classificação. Em 7. E em 14, ele perguntou sobre descentralização, sobre delegação de serviço público. Então, é isso. A gente vai trabalhar isso aqui, inicialmente. E no segundo momento da nossa aula, a gente vai trabalhar só delegação de serviço público, que é saber o que é concessionária, permissionária, certo? O CESP pergunta só isso. Só isso.
tá bom? Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai trabalhar um conceito rápido, uma classificação, alguns princípios e vamos partir para o que o CESP pede mais, que é a delegação, tá certo? Então, esse vai ser o nosso foco hoje à noite, tá bom? Então, a gente vai trabalhar muito hoje a partir disso. Beleza. O que é que eu disse a vocês, na minha primeira aula com vocês, eu disse a vocês que direito administrativo, não existia um código para trabalhar direito administrativo, como a Constituição é a própria Constituição, penal é o Código Penal, processo penal é o CPP, e entre outros, civil é processo civil, é o Código Civil, processo civil, Código Processo Civil, mas a administração a gente não tem. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar algumas leis da administração pública, a gente tem que pegar alguns artigos da própria Constituição e a gente tem que trabalhar alguns doutrinadores. Foi que os doutrinadores falaram sobre aquilo ali, tá certo? Então, inicialmente, para trabalhar serviços públicos, a gente tem que analisar o quê? O artigo 175 da Constituição Federal. No artigo 175 da Constituição Federal, diz que o poder público, incumbe ao poder público, é função do poder público fazer o quê? Vai aparecer aqui para vocês, tá ligando? Incumbe ao poder público, na forma da lei, direto ou sob o regime de delegação. Aí. Deixei esse passamento para isso aqui, beleza? Então vamos lá. Pessoal do online, eu estou no artigo 175 da Constituição Federal, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar esse artigo 175. Incumbe ao poder público. Na descentralização, eu vou entender duas descentralizações. A descentralização por outorga e a descentralização por delegação. Na descentralização por outorga, a administração transfere a titularidade e o exercício. E na descentralização por delegação, a administração transfere só o exercício. A titularidade continua sendo da administração, tá certo? É o que acontece aqui, pô, com o serviço público e é o que cai na sua prova. É o que cai na sua prova, certo? Você tem que ir para a prova sabendo disso. Você foi sabendo disso, já ganha muita coisa. Então, na concessão vai haver o quê? Delegação. Uma das características da concessão é o quê? A licitação. Essa licitação por concorrência. Se liga que a concessão sempre é por prazo determinado. Por prazo determinado. Por que por prazo determinado? Porque a administração pública, ela tem que contratar o particular e dizer que vai até um determinado prazo. Por quê? Porque senão o particular vira administração pública. Ele vai ficar para sempre comendo na teta do governo? Não, pô. Então tem que ter um prazo determinado, beleza? Acontece outro tipo de concessão, que eu vou trazer aqui para vocês, é a concessão, essa é massa de entender. Concessão, serviço... Vê que massa. Existe outro tipo de concessão, que é a concessão de serviço público, precedida de execução de obra pública. Concessão de serviço público precedida de execução de obra pública. É o seguinte, vamos imaginar, eu vou dar logo um exemplo para você pensar. Uma rodovia com pedágio, O que é aquilo? É uma empresa privada, ela recebeu a concessão da rodovia. Então, ou ela construiu a rodovia, ou ela pavimentou, ou ela reformou a rodovia. E o que é que ela faz? Ela vai ganhar dinheiro ali com isso? Não, inicialmente não. Ela constrói e depois o que é que ela começa a fazer? Ela começa a cobrar do particular, do contribuinte, de nós, certo? Então, como é que ela ganha dinheiro? Como é que essa concessionária ganha dinheiro? Primeiro, ela investe capital dela, certo? E depois ela começa a arrecadar dinheiro do particular, beleza? Simples, né? Então, essa é a concessão precedida de obra pública, precedida por obra pública. Concessão de serviço precedida da execução de obra pública. A construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária, seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Então, também é por prazo determinado, certo? Então, essa concessionária aqui, ela vai começar a cobrar depois que fez a obra. Diferente da permissão, diferente da permissionária. A permissionária, deixa eu apagar aqui. A permissionária, a gente vai ver a característica dela e é de suma importância a gente iniciar a aula com esse conhecimento.
A permissionária de serviço público, na permissionária de serviço público, a delegação a título precário, mais uma característica que diferencia a concessionária da permissionária. A permissionária é a título precário, ou seja, a administração pode a qualquer momento retirar aquele contrato que foi feito com a permissionária, certo? Então, isso é a título precário. A delegação a título precário, mediante licitação de prestação de serviço público feita pelo poder concedente a quem? Ou a pessoa física ou a pessoa jurídica. Também uma característica, uma diferença da concessionária para a permissionária. Na concessionária, a administração pública só pode entrar em contrato, só pode fazer um contrato com ou pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas. Na forma permissionária, a administração pode fazer o contrato tanto com pessoa física como pessoa jurídica, certo? Então, também isso é uma característica que diferencia a permissionária da concessionária. Vocês estão me entendendo? Não? Vê. É o seguinte, a administração pública, ela tem que fazer serviços públicos, certo? Quando ela acha que o serviço público é muito difícil, ela vai contratar quem? Uma empresa privada para fazer aquele serviço. O exemplo que eu dei no começo da aula, a construção de uma usina hidrelétrica. Para a administração pública, para a União, para o poder federal, para a União, é muito difícil construir uma usina hidrelétrica. Por quê? Porque requer muitas máquinas, requer muito investimento, entendeu? Aí o que é que acontece? Ela contrata, a administração, contrata empresas privadas para fazer aquele trabalho. Então ela diz o quê? Ela abre um edital de licitação na modalidade de concorrência, tá certo? E as empresas elas podem se inscrever no edital de licitação e vão concorrer. A empresa que ganhar, ela vai poder construir a usina hidrelétrica, certo? Aí o que a empresa vai ganhar com isso? Você pergunta, o que a empresa vai ganhar com isso? Depois ela vai vender energia. Para quem? Para a população. Entendeu? Depois ela vai vender energia para a população e ela vai cobrar de quem? Da população. Tá certo? É aí que ela vai ganhar dinheiro. Entendeu? A concessionária é precedida de uma obra pública. É isso, é exatamente isso. Linha de ônibus. Pô, para a administração é muito difícil. Por quê? Porque a administração ia comprar ônibus, ia organizar, ia contratar motorista, o custo da poxa, né? O custo da poxa, o que ela faz? Ela abre uma concessão de ônibus. Aí o que é que acontece? Eu tenho uma empresa, eu tenho 50 ônibus. Aí a administração diz, para você ganhar a licitação, você tem que ter um ônibus nesse padrão, com catraca, não sei o quê, assento, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pego e faço o quê? Eu, empresa privada, CNPJ privado. Eu tenho empresa e ele tem outra empresa. Então a gente vai concorrer na licitação. Então eu pego meus 50 ônibus, ajeito, dou aquela equipada no ônibus, catraca, massa, tal, câmera, não sei o quê, entro na licitação. Aí eu pego ganho, ele perde a licitação. Aí o que é que acontece? Eu vou poder fazer o quê? Botar meus ônibus na rua, e vou poder o quê? Cobrar uma tarifa de quem? Da população, tá certo? Aí, e vou cobrar outras coisas, por exemplo, outdoor atrás do ônibus. Então eu, empresa, vou começar a ganhar dinheiro a partir disso aí. Só que para eu fazer essa concessionária de ônibus aí, eu não tive que fazer nenhuma obra pública, diferente do outro meu exemplo, que é a usina hidrelétrica e a rodovia. Beleza? Então, no seu exemplo, é concessão simples. Nesse outro exemplo que eu dei, concessão a partir de uma obra pública. Entendeu? A permissionária, por sua vez, na concessionária você só pode contratar ou pessoa jurídica ou um consórcio de pessoas jurídicas. Na permissionária, a administração pode contratar tanto pessoa física como pessoa jurídica, certo? E uma das características que diferencia a concessionária da permissionária é que na permissionária é a título precário. Porém, em ambos, vai ter que haver o quê? Contrato. Em ambos vai ter que haver contrato, certo? Contrato administrativo. Na permissionária, o nome do contrato é contrato de adesão, tá certo? Na concessionária é contrato administrativo. Aqui vai ser contrato de adesão, beleza? Depois no outro quadro, eu vou tentar fazer uma tabelinha de características das duas para ficar mais fácil para a nossa cabeça, tá bom? Permissão de serviço público é em forma de contrato. Que tipo de contrato é esse? Contrato de adesão. Diferente da permissão para uso de um bem público, que é ato administrativo. Então, eu posso pedir à administração para eu usar um bem público por uma certa... Por exemplo, eu quero fazer uma micareta. Eu vou fazer uma micareta onde? Na avenida.
A avenida é o quê? Um bem público. Então, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir uma permissão para uso de um bem público por um determinado tempo, por um determinado trajeto. Isso é o quê? Cara, presta atenção, isso pode ser uma pegadinha de prova. Por quê? Porque uma permissão para uso de um bem público é diferente de uma permissão de uso de serviço público. Porque a permissão de serviço público é isso que a gente está estudando, é através de contrato de adesão. E a permissão para uso de um bem público, por exemplo, a micareta. Se eu quiser fazer uma micareta, se eu quiser botar o trio, chiclete de banana, aviões, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir uma permissão para uso de bem público. Eu vou pedir aonde? Na prefeitura. E o prefeito vai me dar a permissão, pode sim ou não, né? É discricionário. Isso é o quê? Através de um ato administrativo. Beleza? Ok? Partiu. Sobrou aí folha? Não? Sobrou? Passa aqui, ó. O menino chegou aqui. Ah, já pegou? Você é desenrolado mesmo. Ó, antepenúltima questão diz assim, ó. Antepenúltima questão diz assim. As concessões e as permissões de serviço público deverão ser precedidas de licitação, existindo exceção a essa regra. Errado. Não tem exceção a essa regra. Ó, dentro do direito administrativo até tem, mas para a lei não tem, certo? Para a lei não tem. A gente percebeu na lei, na própria... Não. A gente percebeu na lei 8.987 que tanto para as concessões como para as permissões, ambas têm que ser precedidas de licitação, tá certo? Ambas têm que ser precedidas de licitação. Olha para mim, é a antepenúltima questão. Ambas têm que ser precedidas de licitação. Olha para mim, questão de prova. Na concessionária, na concessão, essa licitação é na modalidade concorrência. Na permissão é qualquer modalidade. Beleza? Coloque isso na cabeça. Na concessionária é apenas na modalidade concorrência. Coloque isso aí no papel. Na permissionária é qualquer modalidade de licitação. Certo? Então a diferença entre elas também está aí. Ok? Olhando para o quadro, vamos tentar montar um conceito na nossa cabeça. O intervalo é 8h30, né? Beleza, então antes de ir para o intervalo, vamos montar um conceito na nossa cabeça. O conceito que eu quero que a gente monte é o seguinte. Ó, é esse número 1, esse número 2 e esse número 3, beleza? Para ser serviço público, minha gente, para ser serviço público, tem que ter essas três modalidades. Tem que ter esse substrato material, ou seja, o serviço público é utilidade usufruída pela sociedade continuamente. Para ser serviço público, a sociedade ela tem que usufruir isso continuamente. Por exemplo, segurança pública, energia elétrica, luz elétrica na rua. Então, é serviço público. Para ser serviço público, tem que ter uma utilidade usufruída pela sociedade continuamente. Não pode haver quebra. Tá entendendo? Se houver quebra, não é serviço público. Serviço de transporte é serviço público. Por quê? Porque é contínuo. Beleza? Para que seja serviço público também, tem que haver mais, além disso aí, tem que ser sobre o regime de direito público. Tem que ser sobre o regime de direito público, certo? Então, tem que ser uma utilidade ou uma comodidade. Presta atenção, uma utilidade ou uma comodidade. Para ser serviço público, a sociedade ela tem que receber aquilo ali como forma de comodidade. Tem que abraçar a sociedade, tem que servir a sociedade de algum jeito, tá certo? Então, tem que servir a sociedade continuamente, tem que ser mais, cumulativamente. Tem que ser sob o regime de direito público. E terceiro, tem que ser prestado pelo Estado, velho. Então, para ser serviço público, tem que ter essas três coisas. Agora, essa prestação pelo Estado pode ser direta ou indiretamente. Indiretamente é como? Ou pelas autarquias, que é a descentralização por outorga, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade mista, ou pode ser por um particular fazendo o quê? Às vezes, de serviço público, como concessionária e permissionária. Fui claro? Show de bola. Então, logo, serviço público é diferente de obra. Serviço público é diferente de obra. Obra para construir um metrô.
Tem começo? Tem. Tem meio? Tem. Tem fim? Tem. Então não é serviço público. Por quê? Porque o serviço público ele tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo, regime jurídico de direito público e tem que ser prestado pelo Estado. Construir um metrô é diferente, porque tem início, meio e fim. Construção do metrô é serviço público? Não. Transporte metroviário é serviço público? É. Beleza? Quem foi que ganhou a licitação? Uma empresa ganhou a licitação para construir um metrô. O que ela vai fazer? Qual foi a forma de licitação? Concorrência. E essa empresa é o quê? É uma concessionária. Por quê? Porque provavelmente foi uma pessoa jurídica, com um consórcio de pessoas jurídicas, eles construíram um metrô e agora ele vai cobrar o quê? Passagem. Né? Ele vai cobrar passagem. Então é uma concessionária que está fazendo, às vezes, de administração pública, beleza? De Estado. Então, é o Estado o quê? Indiretamente. Cara, presta atenção, velho. Se essa empresa fez um metrô e agora tá dando serviço, dando não, né? Tá prestando é a palavra, beleza? Tá prestando serviço público à sociedade. Se essa empresa que está prestando serviço público à sociedade faz uma merda, ela vai responder? Vai. Por quê? Primeiro ela tem CNPJ, ela vai responder. E o Estado vai responder? Vai, subsidiariamente. O Estado vai responder subsidiariamente. Por quê? Porque aquela empresa, ela está fazendo o quê? Ela está prestando uma atividade para o Estado, certo? Ela está prestando um serviço público. Então, ela responde e o Estado responde subsidiariamente, tá certo? Coloque isso na cabeça. Então, poder de polícia é serviço público? Não. Por quê? Porque ele não atende isso aqui, ó. Ele não atende isso aqui. Porque o serviço público é uma utilidade, uma comodidade. O poder de polícia faz o quê? Impõe restrições. Então, o poder de polícia não é uma comodidade. O poder de polícia é uma imposição do Estado. Então, não é serviço público. Beleza? Diferente de segurança pública. Lembra, poder de polícia não é polícia só. É fiscalização, né? É quem tem a classificação, não, espécies do poder de polícia. Não é espécie, fugiu o nome agora. Discricionariedade, auto-executoriedade e coercitibilidade. Então, aqueles atributos do poder de polícia, lembra, né? Então, o poder de polícia é qualquer ação da administração pública que usa esses 3 requisitos para impor restrições a quem? Aos particulares. Beleza? Então, o poder de polícia não é serviço público. Serviço público é atividade de exploração de atividade econômica. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Serviço público? Não é exploração de atividade econômica. Exploração de atividade econômica não é serviço público. Por quê? Porque para ser serviço público tem que ser regido pelo quê? Regido pelo direito público. E quem explora a atividade econômica é regido pelo direito privado. Beleza? Ok? Show de bola, show de bola. Princípios. Os serviços públicos, eles têm alguns princípios que eles têm que atender. Um desses princípios é o dever de prestação do Estado. O Estado ele tem que prestar atividade a quem? A população. Entenda, a gente está falando de serviço público. Pô. O Estado tem que prestar ações, atividades à população, beleza? Seja essas ações feitas por ele diretamente ou por ele indiretamente, mais uma vez, sendo repetitivo, ou a administração indireta, ou os particulares fazendo as vezes do Estado, certo? Então, dever de prestação do Estado, direta ou indiretamente. Eu coloquei aqui subsidiariamente, exatamente para você entender que o Estado ele responde pelas ações também dos particulares que estão fazendo as vezes dele, o Estado responde subsidiariamente. Alguma dúvida disso? Não? Então vai desenrolada, velho. Tá indo legal? Tá? Tá? Minha vencedora tá indo bem? Tá? Beleza. Vamos lá. Próximo. Universalidade e generalidade. O que é isso? Os serviços públicos, pô, ele tem que servir para abarcar o maior número de pessoas possíveis. Eu não posso fazer o serviço público pensando num grupo pequeno de pessoas. Os serviços públicos eles têm que pensar na coletividade, no número maior de pessoas possíveis, beleza? Vou construir uma escola, para quê? Só para aquela galera ali, porque tem um pessoalzinho. Não, velho, para as crianças no máximo conseguirem. Vou construir um hospital, para quê? Só para aquela galera daquele bairrozinho, daquela rua, não. Eu vou construir pensando que a população da cidade inteira, da região, pode vir para esse hospital.
Beleza? Esse é o princípio da universalidade, da generalidade. Outra coisa que é interessante é a gente entender o seguinte. Dentro do princípio da universalidade, é massa, show de bola. A administração pública ela tem que, no máximo, abarcar tudo. Só que existem limites. Limites o quê? Financeiros. Pô. A administração não tem dinheiro para fazer tudo que deveria ser feito. Por quê? Porque existe uma reserva do possível. Uma reserva do possível. Então, também não pode o administrador dizer, não tenho dinheiro não eu vou construir hospital, pode construir hospital, não tem dinheiro. Então, tem que fazer o quê? Tem que fazer o que seja possível. O nome disso é reserva do possível. Dá para entender a ideia? Entendeu? Entendeu, velho? Então, a administração pública ela tem que fazer... beleza, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas, pô, tem que fazer alguma coisa. O nome desse princípio é reserva do possível. E outra coisa, a universalidade, ela tem que você tem que entender, todo mundo tem que entender, que a universalidade é sem discriminação. Não vou fazer isso porque essa população tem essa característica e eu não gosto. Não vou fazer isso aqui porque essa população tem essa característica e eu não gosto. Não existe isso. O serviço público ele tem o princípio da universalidade, da generalidade, tem que abraçar todo mundo, o maior número de pessoas possível. Beleza? Esse aqui é massa, eu acho massa esse aqui, velho. Esse aqui é acharretado. Modicidade das tarifas. O que é a modicidade das tarifas? As tarifas, elas têm que ser, mesmo na concessionária ou para a permissionária, as tarifas, elas têm que ser módicas, ou seja, tem que ser o barata possível. Para quê? Para atender o interesse público, para atender o maior número de pessoas. Eu não posso botar um ônibus, um valor a R$10, a R$15. Por quê? Porque as pessoas mais carentes, que mais necessitam desse transporte, não vão ter recursos para se locomover para o seu trabalho, para N coisas que precisam fazer. Então, o nome disso é modicidade das tarifas, certo? Então, a administração pública, ela vai fazer o quê? Ela vai presta atenção, quando a administração pública, ela abre um processo licitatório, ela vai analisar as propostas de licitação, vai analisar as propostas. E uma das coisas que é analisada na proposta de licitação da pessoa jurídica ou da concessionária, obviamente, eu estou falando agora desculpa. Uma das coisas que é analisada ou na proposta da pessoa jurídica ou na proposta do consórcio, obviamente eu estou falando de concessionária, é quanto aquela empresa vai cobrar pelo serviço da população. Vai cobrar da população pelo serviço, certo? Então, uma rodovia, para duplicar a rodovia e a empresa cobrar pedágio. Então, uma das características que vai ser olhada vai ser o quê? Vai ser exatamente quanto vai ser o pedágio cobrado pela aquela empresa lá de engenharia, tá certo? Vamos lá, vamos pôr uma questão aqui. Deixa eu ver qual é a questão. Eu vou dizer o número da questão e vocês vão procurar aí, beleza? A questão 28.1098. É a terceira. É a terceira questão, beleza? A prestação de serviço público deve dar-se mediante taxas e tarifas justas, que proporcionem a remuneração dos serviços e garantam o seu aperfeiçoamento, em atenção ao princípio da modicidade. Certo ou errado? Certíssimo. Eu vou ler de novo, para ficar bem claro na nossa cabeça. A prestação de serviço público deve dar-se mediante taxas e tarifas. O que é que eu vou pagar no ônibus? Uma taxa, beleza? Taxas ou tarifas justas que proporcionem a remuneração dos serviços. Remuneração de serviço para quem? Para o dono da empresa do ônibus, né? E garantam o seu aperfeiçoamento em atenção ao princípio da modicidade. Show de bola. Muito, muito legal mesmo. Um outro princípio que deve ser observado nessa ideia de serviços públicos, um outro princípio é a adaptabilidade, ou seja, a atualização. O que é que acontece? A concessionária, ou o Estado diretamente, ou a concessionária permissionária indiretamente, ou a autarquia, ou quem for fazer o serviço público, ou quem estiver fazendo às vezes de Estado, vocês estão conseguindo entender que, eu quero que você entenda que o Estado tem que fazer atividades chamadas de serviços públicos. Se ele não fizer, ele delega a alguém. Todo mundo está entendendo isso, né? Essa é a ideia da noite. Cleito, você está entendendo isso, cara? Tá prestando atenção, né, meu irmão? Cleito tá, daqui uns dias, velho, Cleito tá passando um concurso aí para juiz, para promotor. E o cara tá fera, pô. Ele e Bruno. Bruno, abraço, Bruno. Abraço, Bruno. Então, vê. Bruno é o cara, o diretor da edição. O cara é bom, Ó, então vê.
Outro princípio que os serviços públicos têm que olhar, têm que observar, a administração pública tem que olhar, é o princípio da adaptabilidade ou da atualização. O que é isso? É a própria administração, ou quem está fazendo as vezes dela, procurar as técnicas mais desenvolvidas. Não adianta eu contratar uma concessionária, Estado, contratar uma concessionária ou uma permissionária que tem um preço baixo, mas as técnicas não estão tão desenvolvidas. É umas técnicas primitivas, lá do 1900 e pouco. Pô, não adianta, velho. Tem que ser o quê? Tem que ser técnicas mais avançadas possíveis. Por quê? Porque isso busca o princípio da administração pública chamado princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Então, busca-se o princípio da eficiência toda hora, certo? Então, se eu estou falando de serviço público, é lógico que eu vou buscar o princípio da eficiência, né? Por quê? Porque o serviço público mais eficiente é mais eficiente. Um outro princípio que a gente tem que perceber é a cortesia, é a educação. Então, eu, servidor público da administração direta, ou eu, servidor público da administração indireta, ou eu, particular, que sou concessionário de serviço público ou permissionário com serviço público, ou seja, estou fazendo as vezes do Estado, eu tenho que tratar o cidadão com cortesia, com educação. O cara do ônibus, que minha amiga... Como é seu nome, minha amiga? Jaqueline, que minha amiga Jaqueline falou. Então, o cara do ônibus, o cara tá lá, o motorista, ele tá fazendo serviço público? Sim. Por quê? Porque ele trabalha para uma concessionária de serviço público, beleza? A empresa do ônibus. Empresa de ônibus. Aí o cara vai, o cidadão vai, dá com a mão. Quando o cidadão bota o primeiro pé, ele arranca com o ônibus. Pô, tá certo isso? Não, não tá. Por quê? Porque um dos princípios do serviço público é a cortesia, a educação, é tratar bem o cidadão que está usufruindo desse serviço, beleza? Isso acontece direto, né? Basicamente, né? Sério, velho? Porra, que coisa boa, velho. Isso é muito legal, meu irmão. Ó, a galera aí que não escutou, a empresa de ônibus vai pagar 100 mil reais de indenização porque o motorista derrubou a senhora. Pô, isso é lindo, velho. Isso é lindo para a administração pública. Por quê? Porque é exemplo para quê? Para os outros. Foi aqui em Maceió? Pronto, massa, velho. Motorista, porra, massa, velho. Um abraço, motorista. Então, é exatamente essa cortesia aqui não foi atendida, né? Não foi atendida. E é um dos princípios basilares da administração pública, beleza? Um outro... Vencedora, calma. Um outro princípio é o princípio da isonomia. Isonomia é o quê? Igualdade. Então, tem que tratar todo mundo com igualdade, certo? Obviamente, eu já escutei na administração pública que tem essa ideia de igualdade entre os iguais, desigualdade entre os desiguais. Existe isso? Existe. Obviamente, né? Como é teu nome? Vitor. Eu e Vitor vamos ser tratados igualmente e vamos ser tratados diferentemente de quem? Do senador, que tem o quê? Foro privilegiado. Beleza? Então, igualdade entre os iguais, desigualdade entre os desiguais. É essa a ideia do princípio, beleza? Mas, num dos princípios da administração pública, ou um dos princípios dos serviços públicos, eu vou ter a isonomia. Por quê? Porque o serviço público tem que tratar todo mundo igual. Igual. Essa é a ideia. Certo? Um outro princípio é a continuidade. O serviço público, como ele é uma utilidade usufruída pela sociedade continuamente, um dos princípios do serviço público é a continuidade. Vai ter exceções? Vai. A greve. A greve é uma exceção da continuidade do serviço público. Por isso que a greve vai ter porcentagem. Não pode entrar todo mundo de greve. Tem que ser uma certa quantidade, uma certa porcentagem do órgão. Para quê? Para que haja a tentativa de que tenha uma continuidade do serviço público. Quando a Polícia Civil entra em greve, por exemplo, então, entra em greve os servidores, quem entrar em greve tá fadado assim, não funciona mais entrar em greve. Percebe? Não funciona mais entrar em greve, pô. Por que entrar em greve? Não é muito mais fácil o sindicato ir pro governo, levar propostas e entrar num consenso, né? Hoje em dia a gente percebe muito, dentro do serviço público, que a greve, se a gente pensar um pouquinho, lá atrás, greve era uma coisa muito mais, que a gente escutava mais. Não era? Antigamente tinha muito greve do Correio, greve dos bancários, greve não sei o que lá. Ainda tem. Mas a galera está começando a se conscientizar. Por exemplo, dentro da polícia, a gente tem um discurso dentro da polícia que a gente fala muito isso, velho. Então, a greve é uma das exceções da continuidade.
Outro exemplo de exceção da continuidade é quando você... Eu até já falei isso aqui a vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Viu? Uma das coisas que é interessante a gente saber é, falando desse princípio da continuidade do serviço público, é que a interrupção, a greve é uma exceção, vai existir outra exceção também. Por exemplo, tá expresso no artigo 6º da Lei 8987, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, que, ó, pessoal do online aí, artigo 6º da Lei 8987, parágrafo 3º, certo? Artigo 6º, parágrafo 3º. Diz assim, ó, não se caracteriza como descontinuidade, ou seja, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso. Vamos entender aqui, ó. Em situação de emergência, um caminhão derrubou um poste aqui na Siqueira Campos. Os fios, para derrubar ali na frente da pecuária. Os fios caíram, deixou o prado e o trapiche no escuro. Foi o quê? Uma situação de quê? De emergência. Houve a descontinuidade do serviço público? Houve. Mas está abarcada por essa exceção? Sim. Por quê? Porque foi uma emergência. Beleza? Ou após prévio aviso. Vamos imaginar que a companhia de água, como é o nome aqui? Casal. A Casal quer fazer Vamos imaginar que a Casal quer fazer Vamos imaginar que a Casal quer fazer uma reconstrução de cano, de esgoto, de água, de distribuição de água, atravessando a Siqueira Campos. E eles vão fazer isso sábado de manhã, pela manhã. Então eles começam, durante a semana, avisando carro de som, rádio, no ALTV, eles começam dizendo, sábado de 8 a meio-dia, a Casal vai abrir a Siqueira Campos nas imediações da pecuária e do Supergiro. A galera do Supergiro, aí, aquele merchandise, vai abrir ali. Então o que acontece? Vai haver uma descontinuidade do serviço público? Vai. Qual o serviço público? A via, o serviço público da via, né? Beleza? Então, além de fornecimento de água, captação de esgoto, essas coisas. Vai haver uma descontinuidade? Vai. Mas teve um aviso prévio? Teve. Então, tá livre, beleza? Então, essa emergência e esse aviso prévio tem que acontecer. Quando? Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Segurança das instalações. O caminhão veio e derrubou o poste. Segurança das instalações. O que é que a Eletrobras vai fazer? A Eletrobras vai cortar a energia do bairro. Para quê? Para não ter curto-circuito, morrer gente, tal. Então, tá caracterizada a descontinuidade, mas tá ok. E por razões de ordem técnica, a ideia que eu falei do esgoto. Ordem técnica, né? Porque o esgoto está entupido, pá. Ou, se você imagina que Vitor, ele, no apartamento dele, ele não paga a luz um mês. Aí no segundo mês ele não paga a luz. Aí pega a Eletrobras não é aqui, né? A Eletrobras tem que fazer o quê? Dá um aviso prévio a ele, ó, você não pagou a energia e você tem tantos dias para pagar, tem até tal dia para pagar. Ele não paga de novo. Então o que é que ele faz? Ele estava desempregado. Pode ser. Mas ele tá fazendo o quê? Um inadimplemento do usuário. Ele é usuário, ele não está pagando, né, a energia elétrica. Então, a empresa Eletrobras, que está prestando o serviço público, pode chegar lá e pode cortar Ele não está nem prestando atenção, miserável. Em vez dele prestar... Não é para cortar. E a Eletrobras pode chegar lá e cortar a energia dele, beleza? Valeu? Então, essa é a ideia, certo? Vamos lá. Dando prosseguimento na nossa aula, nós vamos falar sobre a classificação dos serviços públicos. O que cai em prova? Isso aqui cai em prova. Certo? Existem serviços públicos que são serviços gerais, existem serviços públicos que são serviços singulares. A característica é o seguinte, abre o coração para Jesus e nunca mais você vai errar. Serviços gerais, não dá para a administração medir quem foi que recebeu, quanto recebeu. Não dá para a administração medir. Exemplo, iluminação pública. Dá para a administração medir
Se eu estou recebendo na minha casa mais iluminação pública na minha rua do que Vitor na rua dele ou na casa dele, não tem como. Não tem como a administração medir se eu estou recebendo mais segurança pública e Jaqueline está recebendo menos. E a minha ganhadora está recebendo menos segurança pública ou mais. Não tem como medir. Se não tem como medir, são serviços gerais, certo? E esses serviços gerais são chamados, na nossa prova, esses serviços gerais, são chamados de serviço UTI-Universe. UTI-Universe, para todos, beleza? Então, saneamento básico, esgoto geral, né? Obviamente. Iluminação pública, segurança pública. Não dá para medir. Não dá para medir quem recebe mais segurança pública do que outro. Ah, não vou pagar não. Eu não vou pagar não porque na minha rua não passa viatura. Na rua da minha amiga só vive passando viatura. E na minha não passa. Possivelmente os praças lá estão paquerando as meninas, né, velho? Por isso que praça sempre tem uma coisa lá que é legal. Um restaurante de massa, velho. Pô, adoro. Então, vê. O que é que acontece? Acontece que não dá pra medir. Então, essa ideia é chamada de UTI-Universe, beleza? E, cara, cai em prova pra caralho. A administração vai cobrar da população através de quê? De impostos. São impostos que a administração pega o dinheiro dos impostos. É o daqui tipo de imposto? Todo imposto. A administração pega e faz o quê? Segurança pública, iluminação pública. Não. Então, beleza? Entendeu? Diferente dos serviços singulares, que são chamados de UTI singuli, certo? Singular. Então, dá para medir, a administração dá para medir você. Como é seu nome? Emily. Dá para medir quanto Emily gasta de energia na casa dela. A Eletrobras consegue medir quanto Emily gasta de energia na casa dela. Quanto Vitor gasta de energia na casa dele. Através de quê? Do medidor. Beleza? Então, a administração consegue medir quanto o Vitor gasta de telefone. A telefonia, a Oi, a TIM, a Vivo, a BCP. Pô, BCP é velho, né, velho? Caralho. A BCP, né? A Telasa. Caramba, diga aí, foi lá no fundo do baú. Dá para a administração controlar não, medir. A ideia é medir. Dá para a administração medir quanto você gastou, beleza? Então, a administração que disponibiliza telefonia, dá para ela medir quanto você gasta, ou você paga depois que usa, ou você paga antes, que é chamado pré-pago, né? Todo mundo sabe isso aí. E energia elétrica, você paga água, a casal, né? Dá para medir quanto você gasta, beleza? UTI singuli, por quê? Porque dá para medir e você paga através de taxas ou tarifas. Cara, taxas ou tarifas, beleza? Se é geral, imposto. Se dá para medir, taxas ou tarifas. Cai em prova pra cacete, beleza? Vamos lá, vou dizer aqui a questão que eu quero que vocês olhem aí. Eu quero que vocês olhem a 28.1096. A gente já fez, foi? Não, é a segunda, a número 2. O serviço de iluminação pública. Ó, iluminação pública, geral, né? Pode ser considerado UTI-Universe, assim como o serviço de policiamento público. Certo ou errado? Certíssimo. UTI-Universe, porque não dá para medir, beleza? Vai agora para a questão 32.2543. 32.2543. Na mesma folha, a última questão. Penúltima? No meu tá errado aqui. Conforme, né? É isso aí? Conforme o entendimento do STJ, é legal a cobrança pela administração pública de taxa para a utilização de vias públicas, para a prestação de serviço público por concessionária, como, por exemplo, a instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão. Postes, dutos ou linhas de transmissão é UTI-Universe ou UTI singuli? Universe. Dá para eu medir quanto eu estou gastando de poste mais do que Vitor? Não, não dá. Então, se é UTI-Universe, é taxa ou imposto?
A questão disse taxa ou imposto? Então a questão tá show de bola, cara. Show de bola. Vocês querem intervalo agora? Sim ou não? Não? Vamos dar um intervalozinho. Vamos lá. Dando continuidade, vamos falar agora exatamente a ideia da delegação. Concessão e permissão de serviço público, certo? Então, vamos lá, eu preciso da atenção de todos. Já está no grupo já, esse aqui já está no grupo. Não sei qual, mas está. Certo? O que cai mesmo em prova, velho, o que cai mesmo em prova é você saber concessionária e você saber permissionária, certo? Aí depois a gente vai vir para aqui para a ideia das extinções das concessionárias. Então, o que cai em prova é isso. Então, a gente precisa saber exatamente isso. Vamos lá. Concessionária de serviço público e concessionária de serviço público precedida de obra, certo? A concessionária de serviço público precedida de obra. Então, vamos entender. O que é isso? A administração contrata, olha para cá, olha para cá. A administração contrata uma concessionária, certo? Através de quê? De licitação, já percebemos isso. Ó, vai haver um contrato administrativo. Vamos lá, eu preciso da atenção de todos. Vai haver um contrato administrativo. A administração contrata, através de um contrato administrativo. Esse contrato é feito a partir de uma licitação, da modalidade de concorrência. Esse serviço, a concessionária vai fazer por delegação, beleza? Essa concessionária que ganhar a licitação é ou uma pessoa jurídica ou uma concessionária. Perceba que eu estou revisando já é revisão, ok? Essa concessionária, ela vai fazer o serviço por sua conta e risco, certo? Vai haver um prazo determinado e eu quero que você entenda um pouquinho do consórcio. O consórcio, a gente já entendeu que é a união de algumas empresas privadas para fazer uma determinada obra. Pensa, construção da hidrelétrica do Rio Xingu, a Belo Monte, beleza? Então se juntou várias empresas e engenharias fortíssimas no Brasil e vão fazer. O que é que eu quero que você entenda que pode cair na sua prova? É o seguinte, a pergunta é, precisa dessas empresas inicialmente fazer um consórcio, fazer um contrato de consórcio? Não, não precisa. Por exemplo, eu posso juntar, a licitação abriu a licitação, certo? Então, vai ter aqui um consórcio A e o consórcio B, ok? Aí no consórcio A vai se juntar as empresas Z, X e Y. Z, X e Y. E no consórcio B vai se juntar as empresas C, D e E. Não. Vai se juntar as empresas P, H, D. Vai se juntar as empresas P, H, D. Beleza? Aí o que acontece? Esse consórcio aqui, que é o consórcio B, ganha a licitação. O que é que acontece? Essas empresas P, H e D, eles precisavam antes ter sentado e assinado um consórcio entre eles? Não, não precisava. Por quê? Porque essa galera aqui que perdeu, eles não têm nenhum compromisso um com o outro. Entendeu? Então, eles se juntam. Se eles ganharem a licitação, aí eles sim vão assinar um contrato de como vai ser o trabalho, de quanto cada empresa vai entrar, qual a porcentagem de participação naquela obra. Como essa galera aqui perdeu, eles não têm nada um com o outro, eles vão, cada um para suas casas e vão continuar o seu trabalho. Deu para entender? Então, o consórcio pode ser depois, quando eu coloquei aqui, ó, o consórcio pode ser depois. Depois que ganha a licitação, aí sim essas empresas se juntam para fazer esse consórcio. Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Helder, e a administração, ó, teve o consórcio é por quê? Para a construção da usina hidrelétrica. O que a administração vai fazer? A administração vai ficar aqui, ó. A administração vai ficar aqui, fiscalizando, certo? Isso aqui é a administração pública. Administração pública. Então, a administração pública fica fiscalizando. Fiscalizando quem? O consórcio ou a empresa, a pessoa jurídica, concessionária. Concessionária. Então, a administração pública fica fiscalizando a concessionária, certo? Isso aqui é um C. Concessionária, beleza?
Então, o que é que acontece? A administração pública, ela pode quebrar o contrato. Quebrar o contrato. Por quê? Ela pode fazer alterações unilateralmente, ou seja, se ela quiser fazer algumas alterações, ela pode fazer. E ela também pode quebrar o contrato unilateralmente. Essa quebra de contrato pode ser de dois sentidos. Um sentido é o interesse público. Vamos imaginar que a administração quer quebrar o contrato unilateralmente, ou seja, ela querer, a concessionária não vai ter força para dizer sim ou não aí, não vai ter força total, certo? Então, a administração, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a administração unilateralmente, ou seja, a partir dela, ela pode ou alterar o contrato ou quebrar o contrato. Beleza? Com a concessionária. Todo mundo entendeu isso? Entendeu? Beleza. Então, essa quebra de contrato unilateral, ela pode ser de dois sentidos. Ou pode-se quebrar o contrato através do interesse público, ou pode-se quebrar o contrato através de um inadimplemento do concessionário. O concessionário não está seguindo as regras do contrato que foi feito entre ele e a administração pública, certo? Quando acontece a quebra do contrato unilateral através do interesse público, é chamado de encampação. E quando acontece a quebra do contrato pelo inadimplemento do concessionário, é chamado de caducidade, beleza? Quero que vocês quero que a gente vá para a nossa apostila aí, para a questão, deixa eu procurar aqui, viu? Vai para a questão 247098. 247098. Deixa eu procurar aqui no meu também. Achei. O concessionário não pode opor-se. Desculpa. Não pode opor. Então, na nossa apostila aí, eu vou para a questão 247098. Diz assim: o concessionário não se pode opor à encampação sob o fundamento de direito adquirido. Tá certo ou tá errado? Tá certo, certo? A encampação é interesse público. Então, o concessionário ele não pode dizer que vai se opor à encampação. Por quê? Porque é a administração pública que está alterando, está quebrando unilateralmente o contrato através do interesse público. Beleza? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. A administração, se ela quebrar o contrato, o concessionário ou a pessoa jurídica, ela teve um investimento para fazer aquele serviço público, certo? Então, cabe o ressarcimento da administração para a concessionária, que é ou o consórcio ou a pessoa jurídica. Ainda mais. Quando acontece isso, vamos imaginar o seguinte, uma concessionária de transporte público. Vamos imaginar o seguinte, concessionária de transporte público. A concessionária, ela investe em ônibus, compra vários ônibus, e, de repente, a administração quebra o contrato com essa concessionária. O que acontece? Pelo princípio da continuidade do serviço público, que eu coloquei aqui, acho que ela era a letra F ou G, continuidade do serviço público, até a administração contratar, através de uma licitação, uma outra concessionária, a administração tem que continuar botando aqueles ônibus na rua, tá certo? Por quê? Porque o serviço público tem que ter uma continuidade, não pode parar. Por quê? Porque a galera não para de trabalhar, não para de estudar, então tem que haver uma continuidade. Não vai cair em prova de polícia, né? Uma probabilidade muito pequena cair em prova de polícia. Mas, por exemplo, a administração, a partir do momento que ela quebra o contrato, o que ela tem que fazer? Ela tem que comprar o que a concessionária investiu para fazer aquela obra. Ou seja, ela tem que ressarcir. Tá ligado? Tem que haver um ressarcimento, ok? Beleza? Vamos para frente. Então, a administração fiscaliza, certo? A administração fiscaliza a concessionária. Uma coisa interessante, provavelmente não cai em prova de polícia, mas é uma coisa interessante a gente de saber. Pode haver uma intervenção por decreto executivo. Quem é que faz decreto? O poder executivo, exatamente, chefe do poder executivo. Vimos isso na aula de poderes. Isso é qual poder? O decreto é decorrência de qual poder? Poder regulamentar. Muito bom, cara, muito bom. Poder regulamentar. Poder regulamentar, o chefe do poder executivo pode fazer decretos. Então, através de um decreto, o chefe do poder executivo, ele pode fazer a intervenção em uma concessionária. O que é isso?
Vamos imaginar que na concessionária está havendo indícios de irregularidade. O que é que acontece? O chefe do Poder Executivo, vê que massa, através de um decreto, pode colocar uma pessoa dele dentro da concessionária, ou seja, dentro da empresa privada. Dá para entender? É um negócio meio louco, mas está na lei. Então, ele pode colocar o quê? Um interventor. O interventor, esse interventor vai ocupar o lugar do gestor da empresa e ele vai fazer o quê? Ele vai começar a analisar quais são essas irregularidades que estavam acontecendo dentro da empresa privada. Beleza? É meio louco, mas está na lei. Beleza? Assim, meio louco a gente imaginar, né? Então, o que é que eu quero que vocês saibam também? A concessionária responde objetivamente pelos seus atos, enquanto o Estado responde subjetivamente pelos atos da concessionária. Tá certo? Entendido isso aí, vamos para a permissão de serviço público. Então, a permissão de serviço público também está amparada no artigo 175 da Constituição Federal, que nós já vimos. E a lei 8987, no seu artigo 40, ela fala, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a vocês, ela fala de permissão de serviço público, certo? Então, o que é que vai acontecer, o que é que eu quero que você entenda para a permissionária? O contrato, que aqui é um contrato administrativo, aqui é um contrato administrativo, aqui o contrato vai ser chamado de contrato de adesão. Então, vai existir um contrato de adesão entre a administração e a empresa privada. Esse contrato de adesão, ele é precário, ou seja, a qualquer momento a administração pode quebrar esse contrato, certo? E a administração, através desse contrato de adesão, transfere o exercício ao particular. Vamos construir aqui uma tabelazinha com as diferenças entre concessionária e permissionária de serviço público. Vamos lá. Primeiro eu quero saber a forma de licitação. Ambas precisam de licitação. Para a administração pública, para contratar uma concessionária e para contratar uma permissionária, precisa de licitação? Precisa. Então eu vou colocar aqui, licitação e licitação. Qual é a diferença das duas? A concessionária é na modalidade? Muito bom. Concorrência. Toda paroxina terminada de ditongo é acentuada. E a licitação na permissão é qualquer modalidade. Beleza. Uma outra coisa que eu quero saber é quem é que pode, qual a empresa que pode, a administração pode contratar quem para uma concessionária? Pode pessoa jurídica e pode quem? E consórcio. Consórcio. Na permissionária pode quem? Pessoa física e ou pessoa jurídica. Muito bom. E vai haver a ideia também que para a concessionária tem que haver, para que a administração, aqui está a administração, administração pública. Para a administração pública contratar uma concessionária, tem que haver uma autorização legal, certo? Tem que ser através de lei. E aqui não precisa, em regra não precisa de uma autorização legal, beleza? Resumindo, se for muito dinheiro, concessionária. Se for pouco dinheiro, pode ser permissionária. Por isso que não precisa de autorização legal. Tá certo? Ok? Entendeu? E a extinção das concessões é o seguinte. Já vi. Vai para a questão 39.46.2. 39.46.2. Vamos lá. A questão 39.46.2 da apostila. O pessoal do online,
tem o PDF aí, com as questões aí no link do vídeo, ok? Diz assim, ó, a permissão de serviço público, formalizada mediante celebração de contrato de adesão entre o poder concedente e a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho. Até aí, tá certo ou tá errado? Certo. Quais são os acertos que tem até aí? Mediante celebração de quê? De contrato de adesão entre pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o desempenho. Por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Tem como características a precariedade e a possibilidade de revogação unilateral do contrato pelo poder concedente, ou seja, pela administração pública. Certo ou errado? Certíssimo. É quase como se fosse a conclusão de permissão, né? A conclusão de permissão, ok? Vai para outra, 280773. É a próxima. É na sequência aí, que é a última. Ó, vê. A permissão é a delegação, certo? A título precário, certo? Independente de licitação. Errado. Então o erro está aí, ó. Independente de licitação, certo? De prestação de serviços públicos, ok. Feita pelo poder concedente, a pessoa física ou jurídica, ok. Que demonstre capacidade para o seu desempenho, ok. Por sua conta e risco, ok. O único erro é independente de licitação. Precisa que haja uma licitação, tá certo? Tá faltando alguma questão da prova aí? Ou já fizemos todas? Tá faltando? Beleza, então acho que é para frente aqui do meu material. Perceba que o meu material é bem organizado, né? Importante é o que importa. Extinção da concessão. Então, vamos analisar como é que a concessão pode ser extinta, certo? Primeiro, não existe prazo indeterminado. Toda concessão, coloque na cabeça, todas as concessões, a atribuição de serviço público para as concessionárias tem que ter um prazo determinado. Por quê? Como eu disse no começo, senão a empresa ia dominar a administração pública. Aí ia acabar com tudo, certo? Não ia ter nem ideia. Pode acontecer algo que extingua. Ou seja, em algum momento pode acontecer alguma coisa que leve à extinção desse contrato administrativo. Se é concessão, é contrato administrativo. Pode levar a alguma coisa que faça extinguir esse contrato administrativo, certo? Então vamos analisar algumas coisas que podem fazer extinguir. Beleza? Se não tem prazo, se não tem prazo indeterminado, é porque tem prazo determinado. Chegou o fim do prazo, vai extinguir o contrato administrativo entre o poder concedente e a concessionária. É lógico, extinção por decurso de prazo. Se acabou o prazo, lógico que vai acabar o contrato, beleza? O nome desse instituto é reversão. Para o direito administrativo, o nome desse instituto, que é o decurso do prazo do contrato administrativo entre o poder concedente e a concessionária, o nome desse instituto é reversão, certo? Existe um outro instituto, que é a encampação. É quando a administração pública visa um outro interesse público que não está no bojo daquele contrato administrativo e a administração resolve quebrar unilateralmente esse contrato administrativo. O nome desse processo no direito administrativo é encampação. Beleza? Existe um outro processo de extinção chamado caducidade. É quando acontece um inadimplemento da concessionária. A concessionária não está mais seguindo as regras do contrato que foi firmado com a administração pública. Então, o que a administração pública faz? Encerra e extingue o contrato. O nome disso é caducidade, certo? Não se for a empresa que comece a farrapar com o contrato, né? Aí o que acontece? Como a concessionária ela teve um prejuízo, vai ser instaurado o quê? Um processo administrativo, obviamente, e vai ser assegurado a essa concessionária o quê? Ampla defesa. Por quê? A gente percebeu algumas aulas atrás que o princípio da ampla defesa
a gente percebeu algumas aulas atrás que o princípio da ampla defesa, ele atende a quais processos? Os processos administrativos e os processos judiciais. Aos litigantes, a todos os litigantes em processo administrativo e processo judicial, é assegurada a ampla defesa e o contraditório. Aqui também, beleza? Se a administração, por caducidade, quer quebrar o contrato, então a concessionária estará no processo administrativo e a concessionária pode... a concessionária é uma litigante nesse processo administrativo e é assegurada a ela a ampla defesa, beleza? Existe um outro tipo de extinção do serviço público, que é a rescisão. Rescisão é o descumprimento por parte do concedente. Agora a administração que está farrapando com o contrato. Então o que acontece? Acontece que a concessionária entra na justiça. Por quê? Porque não vai ter como... Se a administração está farrapando no contrato, não tem como a concessionária entrar com processo administrativo contra a administração. Não tem como, beleza? Então, o que acontece? Se a administração está farrapando com o contrato, o que acontece? A concessionária entra na justiça, certo? Para ir em busca dos seus interesses, em busca dos seus direitos. O nome dessa extinção é rescisão. E uma última aí que é importante para a gente saber é chamada de anulação, quando houver alguma ilegalidade no contrato. Aí, tanto a administração como o poder... tanto a administração como a concessionária podem entrar com o processo de anulação do serviço público, ou do contrato administrativo que foi celebrado para que haja o serviço público. Beleza? Vamos para a apostila aí. E me digam qual foi a questão que faltou para a gente responder. A primeira? 15, beleza. Diz assim, ó. O regime dos serviços públicos depende do titular do seu exercício, ou seja, se é oferecido pelo próprio Estado diretamente, submete-se necessariamente ao regime de direito público. Se é prestado de modo indireto, quando a população é atendida por entes privados, seu regime é o de direito privado, em face da vedação constitucional da interferência estatal no domínio econômico. Complicado, né? Complicado. Essa questão está errada. Por que está errada? Exatamente, direito privado, cara. Exatamente. Muito bom, Regatino. Direito privado. Por quê? Porque quando, presta atenção. Quando a concessionária ou uma permissionária, olha para mim. Quando a concessionária ou uma permissionária, eles têm CNPJ, beleza. É de direito privado, beleza. Mas quando essa empresa, qualquer empresa X, quando ela é contratada para fazer um serviço de concessionária ou permissionária, ele vai começar a ser regido pelo direito público. Por quê? Porque, como é? Ela quase se transforma no Estado, exatamente. Por quê? Lembra naqueles 3 tópicos que eu botei aqui? O primeiro tópico, o segundo tópico era o quê? O serviço público, ele precisa que quem faça ele esteja sendo regido pelo regime jurídico de direito público. Então, essa empresa que você falou acertadamente, essa empresa ela vai se vestir de regime público, mesmo sendo uma empresa privada. Vamos imaginar. Quem viaja muito percebe, né? A galera limpando a BR. Sempre tem aquela galera de laranja limpando a BR. Aquele cara que está limpando a BR, que está tirando mato do acostamento, ou que está recapeando a BR, ou o cara pareciga, né? Beleza. Aquele cara ali, ele é servidor público. Quem é que constrói a BR, ou reconstrói, ou recapia a BR? DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, não sei o que é o resto. O DENIT, beleza? O DENIT é que faz o recapeamento, construção de BR, Rodovia Federal. Beleza? Mas aquele cara que está limpando ali, ele é servidor do DENIT? Não. Ele é contratado, ele é de uma empresa privada, que a empresa privada foi contratada por concessionária. A empresa privada é concessionária do DENIT. O DENIT, como administração, contratou a concessionária. Beleza? Tá viajando no meu exemplo? Consegue viajar no meu exemplo? Então, aquele cara ali, aquela empresa ali, ela se veste de direito público. Certo? Igual o meu amigo falou ali, beleza? Então, o erro da questão é exatamente que
submete-se necessariamente ao regime de direito... Desculpa. Se é prestado de modo indireto, quando a população é atendida por entes privados sob o regime de direito privado. Se a empresa privada está fazendo, às vezes, da administração, ela se veste de direito público, certo? Falta mais alguma? Falta? 014? 0414. Diz assim, a administração pública deve delegar aos particulares a execução de determinado serviço público mediante concessão que constitui ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Errado. Vou ler de novo. Calma, calma. Respira. A administração pública pode delegar aos particulares a execução de determinado serviço público. Pode. Mediante concessão. Então, concessão, já lembra, concessionária. Precisa de quê? Licitação, delegação, pessoa jurídica ou consórcio, pela conta e risco da empresa, tem prazo determinado, beleza? Aí, pensou tudo isso. Que constitui ato administrativo unilateral, certo? Discricionário, certo? Precário, não. Precário é permissionária, certo? O erro da questão é precário. Precário é permissionária, certo? Perceba que não é difícil, não é difícil. É só pegar um macetezinho e responder as questões, tá certo? Todas essas questões que vocês têm aí na mão, pessoal do online, todas as questões que você imprimiu antes da nossa aula começar, são questões de polícia. São questões CESP de polícia, certo? É como o CESP pergunta ao cara que quer ser polícia. E o cara que quer ser polícia vai responder acertadamente. Beleza? Falta mais alguma? A próxima. Com relação aos atos administrativos, serviços públicos e procedimentos licitatórios, julgue o item seguinte. 2 pontos. Em se tratando de permissão, sublinha permissão. É assim que faz prova. Em se tratando de permissão, já sublinha permissão. Por quê? Porque você vai ler o resto com o seu cérebro pensando permissão, permissão, permissão. Beleza? Em se tratando de permissão de serviço público, o serviço é executado em nome do Estado. Show de bola. Por conta e risco do permissionário. Show de bola. E é atribuído exclusivamente à pessoa jurídica. Errado. Pode ser física ou jurídica. Beleza? Cara, estou muito feliz, pô. Vocês entenderam o que eu acordei 4 horas da manhã para preparar para vocês, velho. Estou feliz pra caramba. Chegar em casa, vou abrir uma cerveja, vou beber a noite todinha, velho. Contente pra cacete. Tem mais alguma? A primeira da segunda página. Não é de múltipla escolha, não. Eu trouxe aí pra gente saber algumas coisas. Diz assim, ó. A delegação, por contrato administrativo... Vamos lá. Delegação, entendi. A administração pública não consegue fazer sozinha, ela vai delegar. Delegar a quem? Ou ela vai delegar à empresa privada, particular. Beleza? Se fosse a administração pública, não era delegação, era outorga. Se é delegação, vai fazer o quê? Transferir só o exercício. A titularidade não. Titularidade não. Certo? A delegação por contrato administrativo. Se a delegação por contrato administrativo é o quê? Concessionária ou permissionária? Concessionária. Se fosse permissionária, seria contrato de adesão. Show de bola. A delegação por contrato administrativo consiste em modelo de descentralização, show de bola, descentralização de serviços públicos específicos para que a pessoa delegada, sem a titularidade dos serviços, perfeito, velho. Cara, eu fico arrepiado. Sem a titularidade do serviço, o que é que a pessoa delegada vai ter? Só o quê? Só o exercício, só a atividade. Não vai ter titularidade dos serviços. Preste quem? O serviço. A quem? A população, por sua conta e risco. Lindo, perfeito, corretíssimo, corretíssimo. Vou ler de novo. A delegação por contrato administrativo consiste em modelo de descentralização, show. De serviço público específico, show. Ó, serviço público específico. É específico por quê? Porque a administração ela não consegue fazer sozinha, aí ela vai chamar alguém que faça aquilo específico, beleza? Se a titularidade desse serviço, óbvio, os preste à população, por quê? Porque tem que prestar a quem? A população.
por sua conta e risco, correto. Ó, sintetizando essa questão aí, que é a última nossa, beleza? Para encerrarmos a noite, para ir tomar cerveja. O que acontece? Eu vou trazer algumas coisas para a gente entender. O que é uma prestação direta? Continuando aí na apostila de vocês, na sua apostila. O que é uma prestação direta do serviço? O serviço é prestado pela administração pública, direta ou indireta. O que é uma prestação indireta? O serviço é prestado por particulares, aos quais, mediante delegação do poder público, é atribuída a sua mera execução. O que é uma prestação centralizada? O serviço é prestado pela administração direta, União, Estados, município, DF. Prestação centralizada. O que é uma prestação descentralizada? O serviço é prestado por pessoa diversa do ente federado, constitucionalmente competente, certo? Aí, descentralização por serviço e descentralização por colaboração. Descentralização por serviço é para uma entidade da administração indireta. E uma descentralização por colaboração é isso aqui, que a gente passou a noite todinha estudando. Concessionária e permissionária. Ok? Prestação desconcentrada centralizada. O órgão com competência específica para a prestação do serviço integra a administração direta do ente federado constitucionalmente competente. Ou seja, a administração, ela cria um órgão dela, beleza? O órgão vai ser o quê? Vinculado ao CNPJ dela. A União criou um ministério, o governo do estado criou uma secretaria, o município criou uma secretaria. Então, é uma prestação desconcentrada, centralizada. E uma prestação desconcentrada, descentralizada, o órgão da administração indireta é um órgão da administração indireta, beleza? Então, o INSS cria um órgão específico para aquilo ali, meu irmão. O que ele vai fazer? Vai ser uma prestação desconcentrada, descentralizada. Por quê? Porque vai haver descentralização de poder, União e INSS, descentralização. E o INSS cria um órgão. Então, uma prestação desconcentrada, descentralizada. Beleza? Se cair na prova, se cair, é só raciocinar. É só raciocinar, certo? Tudo aqui que eu falei hoje é basicamente raciocinar. Beleza, isso aqui não é muito não. Encampação, interesse público, beleza. Mas o resto tudo, velho, é raciocinar. É entender que concessionária tem essas características e permissionária tem essas características. Contrato de adesão precário, transfere a exercício para o particular. Entendeu esse quadrinho aqui? Já resolve muitas questões, beleza? Galera, foi um prazer ficar aqui à noite com vocês, a noite toda, beleza? Muito obrigado pela atenção. Galera do online, espero aí que deu para entender tudo. Show de bola, estamos aí. Valeu, Cleiton, Bruno, um abraço.